A partir de agora, relembre os grandes momentos do esporte no passado. Meu passado, minha glória. Beleza, estamos de volta aqui no programa Meu Passado, Minha Glória. Você já sabe, toda semana a gente relembra os bons momentos do nosso esporte. E hoje estou recebendo aqui no programa Celinho Valentim, treinador de futebol, ex-jogador. Ele vai contar um pouquinho da sua história. Celinho, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao programa, um abraço. Um abraço, Gil, é um prazer estar falando com você. Celinho, então todo mundo já sabe que você é treinador atualmente, mas vamos bem do início. Você foi jogador. Então eu queria que você contasse a sua história, a sua trajetória, como foi para chegar ao futebol profissional. Na verdade, eu comecei muito cedo, né? Eu jogava em Lins, no Linense, e na época de 1989, um treinador do Linense chamado Ricardo Cascorão, ele era de Campinas e tinha trabalhado no Guarani. E ele me indicou ao Guarani. O Guarani foi ver um jogo das categorias de base do Linense e acabou me contratando. Na época, eles pagaram 300 mil cruzeiros e ainda deram um jogador do Guarani para o Linense, que era o Serginho. Aí comecei nas categorias de base do Guarani, conquistando já, na época tinha a Copa Brasil Sub-13, aí depois joguei a Taça São Paulo e com 17 anos eu estreiei no profissional, num jogo passado pela TV Globo, Guarani e Palmeiras. Acabei indo muito bem, o Guarani empatou de 1-1, acabei fazendo gol na estreia e assim começou a minha trajetória. Você, desde criança, já jogava futebol, na rua, nos campinhos, como é que era? Eu tinha um tio que foi jogador de São Paulo, né? E desde cedo ele começou... Qual era o nome dele? É Nardo. E há muito tempo atrás, então ele começou, sempre me levava. Aí desde cedo a gente... na verdade gostava de todos os esportes, né? Praticava o futsal, o vôlei e o basquete no colégio, mas a grande paixão era o futebol. E acabou acontecendo que eu comecei, como eu frisei, no Linense e acabou seguindo essa trajetória. Aí depois de lá, do Guarani, como é que foi? Como é que foi sua participação lá no Bugre? Eu muito cedo, jogando com 17 anos, acabei sendo convocado para a seleção sub-17, né? Depois para a seleção sub-20 e quando voltei, o Guarani queria contratar o Djalminha e acabou vendendo 3 jogadores das categorias de base, eu, o Adriano Gerlin, que jogou no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, e o Amoroso acabou vendendo a gente para o Japão. Aí eu fui pro Yomiuri Verde, que agora é Yomiuri Kawasaki, né? E eu fiz 2 temporadas lá. Seu Pepe era o treinador, que também já tinha trabalhado comigo no Guarani. Acabamos fazendo um bom campeonato, perdemos o título pro time do Zico. E depois disso eu voltei e comecei uma trajetória de peregrinação, né? Passar por vários clubes do Brasil. E como é que foi? Lá no Japão, como é que foi essa experiência? Conte um pouquinho pra gente antes de retornar ao Brasil. Como é que foi essa experiência lá no Japão? Cheguei muito cedo lá, né? Lógico que a dificuldade é muito grande da língua, da alimentação, mas jogavam o Pereira, um zagueiro que foi do Bahia, jogava o Capitão, um volante que era da Portuguesa, e o Kazu, que também falava português, que já tinha jogado no Santos, japonês, e o Rui Ramos, que também era tipo um ícone lá, que era brasileiro, mas casou com uma japonesa. Então eles me ajudaram bastante, eu e o Amoroso, que era... O Amoroso é um ano mais novo que eu, chegou com 19 lá, eu cheguei com 20, e acabamos tendo esse conforto de ter o pessoal lá que já nos ajudou bastante. Então fizemos uma temporada muito boa. Na época eu terminei o campeonato acho com 26 gols, o Amoroso com 28. E foi muito bom. E o Guarani depois acabou querendo a gente de volta. Eu não voltei, né? Acabei voltando pro Santa Cruz, e o Amoroso acabou voltando pro Guarani. E você tinha quantos anos lá no Japão? Eu tinha 19 para 20 anos. Tava muito novo ainda para já sair, ter essa experiência internacional. Foi como eu disse para você, o Guarani queria fazer algumas contratações e acabou que vendeu para fazer caixa. E pra gente foi uma experiência muito boa, né? Nós conseguimos viver outra cultura, outro estilo de futebol, e isso foi importante para a gente dar seguimento na nossa carreira. Aí você voltou pro Brasil, foi defender o Santa Cruz, como é que foi lá?
Isso, aí isso foi voltamos para o Brasil, o Santa Cruz acabou me contratando, treinador Afito Neves, e nós acabamos vencendo o campeonato pernambucano, e tive a felicidade de fazer um gol na final contra o Náutico, e nós vencemos por 1-0. Aí, dando sequência, 96, eu fui para o Bahia, acabei também sendo campeão com o Bahia, né? Um time muito bom, Naldinho, Bobô, Raudinei, era um time, Zé Carlos, um time muito bom. E acabamos sendo campeão. E aí começa um pouco da complicação, porque em 97 a Ponte me contratou. Então, para mim, foi muito difícil eu ser criado nas categorias de base do Guarani e ter ido para a Ponte. Sofremos algumas ameaças, eu e minha família, né? Mas acabou que, graças a Deus, também deu tudo certo. Nós acabamos ajudando a Ponte a subir para o Brasileiro da Série A e também ser campeão paulista da Série A2 e depois disputar tanto o Brasileiro da Série A como o Paulista. Agora, como é que foi esse tipo de ameaça? O que eles faziam quando você trocou de time rival? Na verdade, a rivalidade lá é muito grande, né? E a gente saía em shopping, quando eu assinei contrato, eles começaram a ameaçar, dizendo que ia me pegar, porque eu cheguei na Ponte e disse que ia honrar a camisa da Ponte, como sempre fiz. Então eles ficaram meio zangados com isso, já que eu tinha, desde os 13 anos até o 20, jogado no Guarani. E começaram a ameaçar, mas graças a Deus deu tudo certo, não levaram adiante, e eu pude jogar 3 anos na Ponte até 98 e também ser bem sucedido lá. Estamos conversando aqui no programa Meu Passado, Minha Glória, com Celinho, aqui ele que é o nosso convidado. Celinho, depois da Ponte Preta, como é que foi a sequência? Aí na Ponte Preta, em 98, eu tive algumas propostas para sair do Brasil de novo e a Ponte não me vendia. Aí, num erro de digitação do contrato lá, o meu contrato era validade de 3 anos, eles acabaram errando e botando o término do contrato no final de 98. Aí o Eduardo José Quimelo, que era um diretor de futebol de São Paulo, junto com o Careca, acabou conseguindo pegar meu passe. Aí eu disputei 4 meses para o Campinas. Hoje eu acho que eu sou o único ou um dos únicos jogadores a jogar nos 3 times de Campinas, que é o Guarani, a Ponte e o Campinas, que era do Careca. Eu joguei 3 meses, aí ajudamos o time do Careca a subir da série da segunda divisão para a Série A3. Aí acabou que nesse meio termo foi quando o Geografia foi até São Paulo e acabou me trazendo para o Sampaio, que daí foi no final no começo de 99 eu vim para o Sampaio. E como é que foi a sua trajetória aqui no Sampaio? O Sampaio foi muito bom. Já na chegada, o Sampaio disputando o brasileiro da Série B. A minha estreia foi aqui contra o Volta Redonda. Eu até comecei no banco de reserva, aí o Júlio Espinosa me colocou. E graças a Deus também, como sempre, tive muita sorte, fazer gol na estreia. Acabamos empatando de 2-2 com o Volta Redonda e eu fazendo os 2 gols da equipe de Sampaio. O ano de 98, isso, foi maravilhoso aqui no Sampaio, que nós quase chegamos ao quadrangular final. Acho que por causa de um erro, que parece que o Adãozinho, se eu não me engano, jogou irregular e acabamos perdendo uns pontos e acabamos não classificando. E depois você continuou no Sampaio por mais tempo? Como é que foi? Aí terminou meu contrato no Sampaio e eu fui pro Ceará, onde eu acabei também sendo campeão cearense, graças a Deus, com um gol meu de falta do título. Aí acabou o campeonato cearense, eu tinha 2 propostas, uma para retornar para o Sampaio, que a gente já estava quase tudo acertado, mas nesse meio do caminho, o nosso querido Raul Menezes entrou em contato comigo e acabou me trazendo para o Moto. Isso foi em 99, que também gerou uma confusão, porque na época o Geografia tinha me anunciado como Sampaio, e depois eu pousei na cidade como jogador do Moto, através do Raul Menezes, e acabei chegando já para disputar 2 jogos antes da final do turno contra o Maranhão, no ano de 99. Aí também fizemos um campeonato muito bom, acabamos perdendo o primeiro turno pro Maranhão, mas foi um ano muito bom, ano de 99 no Motoclube. Depois você foi para onde? Aí no ano de 2000 eu acabei voltando para São Paulo, jogando na Inter de Limeira, e terminando esse ano eu fui para a Grécia.
onde eu passei o ano de 2000 e 2001 jogando no futebol grego. E lá, como é que foi? Era muito diferente do Japão? Ali a gente já estava um pouco mais experiente, apesar das culturas ser completamente diferentes, né? A gente estava experiente, a família já foi logo comigo da primeira vez que eu fui, e um frio muito grande, não estava muito acostumado com isso, mas deu pra gente disputar um campeonato grego e também fazer uma boa campanha. Certo, e da Grécia você voltou pro Brasil? Isso, aí eu acabei voltando em 2002 pro Marília, de São Paulo. O Marília estava na Série A3, me contratou alguns jogadores, nós acabamos sendo campeão da Série A3, depois disputamos a Série A2, fomos campeão da A2 e na sequência já subimos da Série C para a Série B com o Marília. Isso terminou no ano de 2004 o meu contrato. E lá você já pendurou as chuteiras ou não? Não, aí no ano de 2004 eu acabei voltando eu continuei no Marília 2005, aí 2005 foi o ano que eu vim direto e voltei aqui pro Moto, que aí eu só fiquei aqui jogando no Maranhão. Jogou aqui no Moto, como é que foi? Daí joguei no Moto, 2006 acabamos conquistando o título também do Campeonato Maranhense, mais uma vez com a sorte, com gol de falta meu, ganhamos do Sampaio de 2-1, né? O Sampaio naquela época tinha André Lima, era um time muito forte, e o nosso time era mais ou menos os meninos que foram muito bem na Taça São Paulo, e tinham 3 jogadores experientes, que na época era o Marcinho, era eu e era o Souza, um zagueiro. E os meninos eram Diego, Lindenberg, era Palito, era GG, era Flaubert, goleiro, era Gabriel, os meninos que tinham feito uma grande campanha na Taça São Paulo. O professor Arlindo Azevedo, treinador, acabamos surpreendendo e conquistando o título do Maranhense no ano de 2006. Aí, acabando esse ano de 2006, eu fui para o Imperatriz, onde também conseguimos chegar à final do campeonato em 2007 contra o Maranhão. E terminando o Imperatriz, eu acabei decidindo por encerrar minha carreira. Tava com quantos anos? Tava com 33 anos. Aí... Jovem ainda, rapaz. Mas tinha rodado muito, já tava meio cansado, tinha que se dedicar um pouco mais à família. Tá certo, estamos conversando com o Celínio Valentim, ele que é o nosso convidado do programa Meu Passado, Minha Glória. Celínio, você parou jovem... Porque muitos jogadores, quando a gente entrevista, geralmente quando eles param assim com 30 e poucos anos ainda no começo dos 30 anos, eles geralmente param por causa de contusão. Você sofreu com muitas contusões ou não? Não, graças a Deus não. Na verdade eu tive no ano, se eu não me engano, de 2005, foi que eu tive uma contusão no joelho, que foi um menisco, mas graças a Deus me recuperei rápido e assim... Convivi com algumas lesões naturais, que é de tornozelo, que é de lesão muscular, mas graças a Deus assim nunca tive um problema mais sério. Quando você falou bem no início sobre a sua carreira, que começou lá no Linense, foi só numa posição ou você atuou em outras também? Na verdade, atuei em várias posições. Acabei que ao longo da minha carreira eu comecei como atacante lá no Linense, mas quando cheguei no Guarani já fui trazido para o meio campo. Aí a maioria da minha carreira foi no meio campo, e quando a gente vai para o exterior a gente tem que aprender a jogar em várias funções. Acabei jogando de segundo homem de meio campo, acabei jogando de extremo, que era um ponto aberto. Depois aí já quando estava mais com um pouco de idade, passei a voltar a jogar como segundo volante, vindo de trás. Então joguei de lateral também no Náutico, no Sport, joguei de lateral com o Givanildo de Oliveira, que jogava com o lateral solto, eu joguei assim também, então tive que aprender a jogar em várias posições. Celínio, você falou que jogou, né, lá nos 2 grandes lá de Campinas, nos 3, mas só que os 2 são maiores, a Ponte e o Guarani. E aqui também nos 2 grandes, o Moto e Sampaio. Quais os times lá em Campinas? Primeiro que você queria que você respondesse lá em Campinas. Quais as torcidas que tem mais bons momentos, que lembram mais de você, que tem melhores momentos assim para lembrar da sua carreira? Da Ponte, ou do Guarani, do Sampaio ou do Moto? Quem que lembra melhor?
Na verdade, eu acredito que a torcida da Ponte lembre mais de mim, porque o Guarani, você sabe, eu comecei nas categorias de base, apesar de ter conquistado muitos títulos, e no profissional eu joguei uma temporada só, muito novo, também fui embora muito novo, então tu sabe que não lembra. Já chegando na Ponte, mais experiente, e por ter conquistado 3 títulos na sequência e ter sido o protagonista de alguns títulos, eu acredito que a torcida da Ponte lembre mais de mim e tenha um carinho mais especial por mim. E aqui? É difícil falar, eu fui muito bem no Sampaio, eu fiz um grande campeonato no Sampaio naquele ano de 98, mas eu acredito que por ter conquistado o título no Moto, como jogador, como treinador, eu acredito que a torcida do Moto lembre mais de mim do que precisamente a torcida do Sampaio. A torcida do Moto, torcedor do Moto, quando te encontra na rua, torcedor do Sampaio, qual a primeira lembrança que eles trazem? De quando você jogava, de quando era treinador, como é que é? Eu acho que precisamente o gol do título de falta, como eu disse para você, né? O Mota era uma equipe só de garotos que não tinha tanta ambição em chegar longe, apesar que o Mota é uma equipe muito grande e quando disputa campeonato é para ser campeão. Então ele sempre lembrava que o Mota entrou na decisão muito como azarão. Então acabam sendo campeão, um gol de falta meu aos 48 do segundo tempo. Então eles lembram sempre desse gol de falta. E do Sampaio, o que eles lembram? Do Sampaio, a minha estreia chegando na véspera do jogo, praticamente, ter acabando feito um treino e ter entrado no jogo e feito os 2 gols. Então eu acredito que essa é a lembrança que eles têm. Vou puxar um pouquinho da sua lembrança então, Celino, de gols. Você jogador de meio campo, mas que marcou também muitos gols. Qual o gol que você não consegue tirar da sua memória? Graças a Deus eu tive uma carreira de fazer muitos gols, né? Mesmo jogando como meia, eu tinha essa facilidade de entrar para dentro da área, facilidade também em bater falta, muitos gols de faltas eu tenho. Então, são vários momentos bons. Eu tenho alguns gols que me lembrem, eu sempre lembro, como o gol de falta no título maranhense. Eu também joguei no Crack de Catalão, um clube do interior pequeno que acabou sendo campeão goiano, também com gol de falta meu, e lá também eu fiz o gol da semifinal de falta contra o Goiás, que tinha uma equipe maravilhosa, e depois o gol de falta na final contra o Vila Nova, um gol muito bonito. No Marília também, eu era o capitão da equipe, fiz muitos gols, então eu tenho vários gols nas lembranças. Graças a Deus eu tive uma carreira que eu fiz muitos gols e sempre gols importantes. Tem algum gol bonito assim, aquele golaço mesmo, que realmente não dá para esquecer? Pelo Marília, eu teve um jogo que eu fiz contra o Flamengo de Guarulhos, que eu fiz um gol de falta, inclusive é um gol que eu ainda tenho guardado no meu celular, e sempre estou olhando, sempre mostrando para meus amigos, que é um jogo transmitido pela Rede Vida, um gol de falta que o goleiro nem se mexeu, e acho que é um gol muito bonito. Também tem um gol arrancando do meio campo, e no Santa Cruz, que foi na semifinal contra o Náutico, que eu peguei a bola do meio campo, arranquei e acabei fazendo o gol, e esses gols são uns gols bonitos que eu tenho na lembrança. Você fala muito de gols de falta, você se espelhou em alguém para ser um cobrador? Na verdade a gente treinava muito, né? Eu sempre treinei muito, sempre tive a facilidade de bater na bola, e os treinadores sempre pediram que os times que eu joguei, que as bolas paradas sempre eram comigo. Então isso fazia com que eu treinava bastante. É lógico que a gente lembra de Zico, lembra de Marcelinho Carioca, mas a gente sempre tinha um estilo próprio para bater na bola. Como é que era você dentro de campo, o seu estilo, Celinho? Você era agressivo, não? Era calmo? Você foi expulso muitas vezes? Como é que era seu estilo? A gente sempre, eu tenho algumas expulsões, né? Mas graças a Deus, na maioria dos clubes que eu passei, eu sempre fui o capitão, sempre fui líder, né? Orientando, conversando, um pouco nervoso também, mas graças a Deus, sempre a minha carreira tem mais lembranças boas do que lembranças ruins, do que expulsões, do que agressões. Graças a Deus, não tem muita coisa. Teve algum árbitro que você achou que pegou no seu pé aqui? Não, a gente como eu falei, por ter essa liderança, por ter conversar, eu sempre conversei. Tem o Marcelo Filho, sempre foi um árbitro muito enérgico, mas que sempre com respeito de ambas as partes. Me lembro de um árbitro muito gente boa, que eu ainda, ano passado eu vi ele, depois de parar, que era o Gonzagão, um árbitro muito bom, que sempre
conversava dentro de campo, então eu acho que nunca tive problema com a arbitragem. Estamos conversando com Celine Valentim, aqui no programa Meu Passado, Minha Glória. Celine, vamos entrar agora na parte de treinador. Você se aposentou, pendurou as chuteiras muito jovem, e agora, depois, como é que foi o início da carreira de treinador? Você já pensava, quando estava jogando, não, eu quero ser treinador realmente, como é que foi? Eu queria ficar no meio do futebol, né? E como eu te disse, com essa facilidade de liderança, de ser um líder dentro de campo, isso naturalmente as pessoas se remetem a ser treinador. Mas como eu te disse, é até uma coisa engraçada, eu parei cedo de jogar para dedicar a minha família, né? Então se eu voltasse ao futebol, logicamente estaria vivendo tudo de novo, concentrações, viagens, e acabou sendo uma coisa natural. No ano de 2008, se eu não estou enganado datas, no ano de 2008, o Celso Teixeira veio para o Sampaio Corrêa e acabou me convidando para ser o auxiliar dele no Sampaio. Eu acabei aceitando e chegando lá, o Sérgio me pediu, conversamos e eu acabei trabalhando no Sub-18 do Sampaio. Então foi uma coisa natural. Trabalhei junto com o Celso e no Sub-18 de São Paulo, do Sampaio, no ano de 2008. E depois, como é que foi para assumir um time mesmo? Daí eu dei uma parada. Na verdade eu dei uma parada até o ano de 2010. Eu fui trabalhar em outra função e acabei deixando o futebol do lado. O nosso amigo Roberto Júnior, filho do Roberto Fernandes, acabou montando uma escolinha e me convidou para ser o treinador dessa escolinha. Acabei indo para o Rio de Janeiro, participei de vários cursos lá, um inclusive no CFZ do Zico, que acabou fazendo que eu tivesse uma mudança para ser treinador mesmo. E começamos com a escolinha, uma escolinha muito boa, tinha para 300 alunos, e essa escolinha foi disputar um campeonato sub-13 e acabou o time jogando muito bem, taticamente. O time fez uma campanha, uns 2 campeonatos muito bons. E no ano de 2010 acabou que eu tive o convite de começar minha carreira como treinador propriamente dito no Motoclube. E lá, como é que foi no Moto? Nós chegamos, né, a convite do Valdemir Rosa, do Dadá, convite do presidente também, e fomos montar o elenco e fizemos um bom campeonato. Não chegamos à decisão, mas fizemos um bom campeonato. Na época a dificuldade financeira era muito grande, mas acabou que no ano de 2011 nós fizemos um bom campeonato, não chegamos à decisão, mas fizemos um grande campeonato. E isso, eu criei gosto pela coisa, né? E acabei continuando a minha carreira. Foi para onde? Seu Evandro Marques me convidou para ser o treinador do Viana, que na época o time estava desativado, mas disputaria a 2ª divisão. Acabei aceitando o convite e acabei montando um grande clube que acabou sendo campeão da 2ª no ano de 2011, e no ano de 2012 nós somos vice-campeão maranhense, né? Com quase a mesma base, e ganhamos o primeiro turno do Sampaio, se eu não estou enganado, e acabamos depois perdendo para o MAC. E lá, depois do Viana, como é que foi? Aí o Viana fez uma grande campanha e eu acabei em 2013 indo para o Imperatriz. A equipe do Imperatriz também, fizemos uma grande campanha, fomos campeões do primeiro turno e fomos para a decisão contra o Maranhão. Acabamos ganhando de 1-0 lá em Imperatriz e acabamos perdendo o título aqui 2-1 pro Maranhão, que tinha a melhor campanha e acabou sendo campeão. Terminado esse campeonato maranhense da 1ª divisão, sendo vice-campeão, tive o convite do Roberto Fernandes e do Dadá para voltar ao Moto, para trazer o Moto da 2ª divisão para a 1ª. E graças a Deus foi ali que eu conquistei meu primeiro título como treinador profissional. Fizemos um grande elenco, um grande time que acabou com 2, 3 rodadas de antecedência. Naquela época, que era ponto corrida, acabou sendo campeão maranhense da 2ª divisão com o Moto. E depois subiu, ficou no Moto, a sequência? Aí isso terminou o ano de 2013 sendo campeão, né? O ano de 2013 foi um ano bom na minha carreira, que eu fui vice-campeão da 1ª e campeão da 2ª. Tive o convite para dirigir o Palmas, no Tocantins. O presidente veio aqui me buscar, acabei disputando o Campeonato Tocantinense, levando a equipe do Palmas até a decisão.
E infelizmente, antes da decisão, tive que voltar para São Luís por causa de um problema familiar, e acabei voltando no ano de 2014 aqui para o Maranhão sem dirigir nenhum clube no segundo semestre. Depois você ficou parado, como é que foi? Aí em 2015, mais uma vez, eu recebi o convite do Imperatriz para montar a equipe e no Campeonato Maranhense, graças a Deus, fizemos uma grande equipe, onde o Imperatriz acabou sagrando campeão. Logicamente que eu saí antes, né? Depois o Vinícius Saldanha assumiu e acabou levando aquele time que nós montamos até o título do Maranhense. Terminado o ano de 2015, a gente sabe que o futebol é difícil, tem muitas alegrias, mas também muitas decepções. Eu resolvi por dar uma parada na minha carreira. Aí até hoje você está sem time, é isso? Isso, decidi que por enquanto não voltarei mais no futebol, né? Hoje posso te dizer que eu sou um ex-jogador e também um ex-treinador. É lógico que eu não vou falar, que eu não vou cravar para você que eu não voltarei mais. Futebol tá no meu sangue, eu tô desde os 12 anos fora de casa, conquistei as melhores coisas da minha vida através do futebol, então eu não posso falar que dessa água eu não beberei mais. Mas no momento eu não tenho a intenção de voltar. Ô Celínio, você falou de decepções. Qual foi a sua maior decepção no futebol? Olha, Gil, são muitas decepções, né? As pessoas te contratarem, você levar a sua família e depois não honrarem com os compromissos. Você tem pessoas por trás que dependem de você e você ficar sem receber é muito complicado. Outras decepções também, graças a Deus, não fui tantas vezes dispensado dos clubes. A maioria das vezes eu optei por sair. E também tem isso, teu time está liderando o campeonato e as pessoas, não sei porquê, querem trazer o treinador ou pelo menos negociarem com o outro treinador. Isso é uma decepção muito grande, até porque, como eu te falei, desde o ano de 2011 eu tinha uma base dos jogadores que me acompanhavam, a maioria dos jogadores. Isso fez com que nos anos seguintes a gente já tivesse uma maneira de jogar, já tivesse um padrão de jogo definido, porque a repetição nos leva a isso. Tinha vários jogadores e quando você convida as pessoas, atletas, e eles também ficam a receber, a responsabilidade é tua. Isso te deixa muito chateado. Você se considera que o futebol, você falou que já te trouxe muitas coisas boas, mas o que de melhor mesmo, que o título, quero dizer, o título mesmo, o título mais importante que você considera, tanto na carreira como jogador, como treinador, envolvendo todos os clubes que você defendeu? Bom, como eu te disse, na carreira como jogador eu tive vários títulos. O que marca mais, como eu te disse, foi esse do Moto, por ser um time que não era esperado ser o campeão, já que o rival do Moto era o Sampaio, tinha um grande de equipe. Eu também tenho um título com o craque de Catalão também, que era ninguém sonhava que o craque derrubaria o Goiás da Série A, o Vila Nova da Série B, o craque uma equipe muito pequena, também é o título que marcou muito. Todos os títulos são marcantes, mas eu acho que esses dois me deixam na lembrança. Como treinador, o primeiro, né? O primeiro, o título com o Viana foi um título muito bom, mas com um time de massa, o Moto, né? A gente ser campeão, ter o privilégio de dirigir grandes jogadores como Kleber Pereira, como Wesley, como Marcinho, isso nos deixa muito feliz e também uma lembrança muito boa. Falou de grandes jogadores, quais outros grandes jogadores que você teve a oportunidade de jogar ao lado? Eu joguei ao lado de Luizão, Amoroso. No Japão tinha o Laudrup, que era do nosso time, que foi um grande jogador da Dinamarca, o capitão, o Rui Ramos, o próprio Kazu, que é um ídolo no Japão. Aqui no Brasil eu joguei com grandes jogadores também. No Guarani tive a oportunidade de jogar com o Cristóvão, que hoje é treinador, com o Pita, que era um meia que jogava no Santos, muito bom jogador. Me ajudaram bastante no começo da minha carreira. Então, eu joguei com grandes jogadores, como eu falei pra você, a gente não imaginava, mas no Sub-17, quando tava na seleção, tinha Dida, tinha Vampeta, tinha Jean e Ian, que depois acabaram se tornando grandes jogadores, e isso pra mim é uma felicidade muito grande. Até hoje a gente ainda mantém contato com alguns jogadores que viraram amigos mesmo, e é muito bom saber que contar um pouco da nossa história. Desses jogadores que você acabou citando, Celínio,
quais desses no começo da carreira que você achava assim, não, esse aqui vai ser um grande jogador no futuro, vai fazer muito sucesso também, que você já tinha certeza que iria fazer sucesso mesmo ainda novo? Ah, não, o Amoroso era um craque, é um craque ainda, que o Amoroso até hoje ele joga, né? Ele, lá em Campinas, ele joga ainda lá, tem uma equipe de futsal e joga showball. O Amoroso era um craque, o Amoroso era muito magrinho, muito fininho, mas quando tinha a bola nos pés, ele era muito diferenciado. E por outro lado, a gente também tinha a sensação que o Luizão nunca seria o que ele foi, né? Ele sempre foi um reserva nas categorias de base, apesar do Luizão sempre fazer muitos gols, mas a gente não tinha aquela confiança. E no entanto, o Luizão é campeão com a seleção, campeão mundial com São Paulo, ele jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou em grandes clubes, jogou no exterior e graças a Deus teve uma carreira maravilhosa. Você que viajou por muitos estados aqui no Brasil, por outros países também, ex-jogador, treinador de futebol, tem muitas histórias interessantes. Queria que você contasse uma historinha bem curiosa mesmo para os nossos ouvintes. O que de mais curioso, uma que chamou a atenção mesmo? Pode ser em alguma viagem, em algum jogo, enfim, que você lembre aí de alguma história bem curiosa. A gente tem várias histórias, né? Tem uma história muito curiosa, minha, no Japão. A gente ia jogar um jogo importantíssimo em casa e o jogo era 16 horas e acabou que o almoço era um almoço japonês, então não deu para comer nada. Aí, por falta de comunicação, eu saí pro McDonald's para comer um lanche. A hora que o pessoal deu falta de mim, eu tava no McDonald's comendo um lanche, eles foram embora pro estádio, eu tive que pegar um táxi, chegar no estádio já, tomei aquela sonora dura do Pepe e... Rapaz, tu tava onde? O professor tava comendo, porque senão não ia aguentar jogar não, eu tava fraco, e acabou que essa é uma história meio curiosa. São várias histórias de a gente ir jogar e ficar em motel, que não tinha hotel, e aí era um barulho danado durante a noite e a gente acabava não conseguindo dormir. A gente tem muitas histórias interessantes. Primeiro, conte o que aconteceu nesse jogo, depois de comer apenas um lanche, e depois conte essa história aí do motel aí, Saline. Lá no Japão a gente tinha que se adaptar, né? Como eu falei para você, na maioria das vezes as famílias de brasileiros me convidavam para comer lá, porque eles já tinham sabiam já, as mulheres já estavam lá, já faziam um pouco de comida brasileira, mas quando a gente ia para concentração, o que era servido tinha que ser servido para todo mundo. Então, como não gostava muito da comida japonesa, deu meio-dia, deu 1h, eu tava com muita fome, eu tinha certeza que eu não conseguia sair pro McDonald's, já perdi. Mas quando cheguei lá, eu era o titular da equipe, seu Pepe acabou me tirando do time, me deixou de fora, e esse jogo eu nem participei do jogo, então tomei aquela sonora dura dele, disse que a próxima vez ele me mandaria de volta pro Brasil. E como é que foi essa história aí do motel, rapaz? Nós fomos jogar no interior de Pernambuco e disseram que era o único hotel que tinha na cidade. Lá os hotéis eles chamam de pousada, né? E acabou que nós chegamos lá, era uma pousada, mas era um motel. Então tinham vários quartos lá e logicamente que também eles faziam as coisas que era para fazer a pousada, e acabou que era um barulho danado, nosso time acabou não conseguindo dormir, depois pediram desculpa pra gente, o nosso diretor pediu desculpa, que não conhecia, mas era a única coisa que tinha na cidade, mas graças a Deus acabamos conquistando a vitória. Tá certo então. Celine, antes de finalizar esse nosso bate-papo aqui no programa Meu Passado, Minha Glória, eu queria que você escolhesse uma música pra gente finalizar aqui a sua entrevista. Vixe, é difícil, mas tem uma música que eu gostava muito de escutar, que é Vencedor, né? Aquela música Vencedor, Campeão. É uma música gospel, mas que a gente escutava muito de escutar, e também eu posso dizer que é a música da minha vida, porque ninguém imaginava que um garoto pobre da cidade de Lins, que morava, como eu sempre fiz conto agora, que a gente tem dado algumas palestras nas escolas, né, para as crianças, é o que eu sempre friso para eles, que eu morava em uma casa de madeira e
e que em São Paulo chove muito, venta muito, e quando chovia muito e ventava muito, acabava molhando mais dentro de casa do que fora, né? Então ninguém esperava que depois eu conseguisse conquistar o que eu conquistei, graças a Deus, ajudar meu pai, ajudar minha mãe, a minha família toda. Então é uma música que eu sou um campeão, eu sou um vencedor, porque a gente tinha muita dificuldade, mas acabou que Deus me levou para um caminho de glória, de alegria, que a gente é muito feliz. Tá certo, então, Celinho. Gostaria muito de agradecer aqui a sua participação no programa, desejar sucesso nessa sua nova empreitada, um novo tipo de emprego, que em breve você volte também ao futebol como treinador. Muito obrigado, eu te agradeço pela oportunidade, é sempre bom estar relembrando fatos felizes, tristes também, mas de uma carreira vitoriosa como treinador, como jogador, e seja feita a vontade de Deus, né? Hoje, como eu te falei, eu não tenho pensamento em voltar para o futebol, mas quem sabe, o futuro a Deus pertence. Se Deus me colocar no caminho que eu volte nesse ramo, estarei sempre apto e sempre estudando para que possa fazer o melhor de mim. Tá bom, muito obrigado, Celinho Valentim. Foi mais um convidado aqui no programa Meu Passado, Minha Glória. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. Já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão. Campeão.
Você acabou de ouvir na Timbira, Meu Passado, Minha Glória.